Então, dando continuidade à nossa aula, terminamos de falar de cordialidade, vamos falar de educação, decoro e imparcialidade. Educação a gente não precisa falar muito, né? Antes de tudo, deixa eu me adiantar, me pedindo desculpa, tá? Pela qualidade da imagem e do som do vídeo, tá? Da nossa aula. Eu tive alguns problemas técnicos em relação à apresentação, eu tive que mudar de plataforma, mas isso não vai impedir de eu passar o conteúdo para vocês, tá? E aí, educação, a gente não precisa falar muito, né? Óbvio, educação a gente tem que ter em qualquer ambiente, em qualquer momento, sempre, né? É, o decoro. Decoro, o que seria decoro? Também fala sobre etiqueta. Por que etiqueta, né? Por que eu tenho que saber disso? Como eu tinha dito lá no começo, é comum que a gente seja contratado, mesmo que a gente seja contratado por empresas, mas que a gente seja, quando a gente vai para casa desse paciente, para casa do nosso vovô, do nossa vovó, é muito comum que a gente vá para uma casa de famílias que tem uma condição financeira boa, uma condição financeira mais elevada. E aí eles vão ter a etiqueta, né, comum, porque às vezes até mesmo quando mais novos eles tiveram cursos e tudo mais, porque precisa ter. Aí eles acham que tem necessidade e tudo mais. Então é importante que a gente tenha um mínimo de etiqueta também, em questão de alimento, como se sentar à mesa, né? A forma como vai falar de forma mais branda, uma forma mais tranquila. Na hora de se alimentar, o prato não precisa estar cheio. Se for de repetir, repita. Mas não faça aquele prato imenso de pedreiro, né? Garfo e faca, colher quando necessário, né? É importante ter essa noção de etiqueta, tá? Imparcialidade. Por que imparcialidade é importante? Você não está no seu direito dar razão numa discussão particular, seja ela entre o familiar e o paciente, entre o familiar e a cooperativa, a empresa que está te contratando, entre o paciente e a cooperativa, entre os três, entendeu? Você precisa ser imparcial. Você precisa tentar enxergar os dois lados da moeda, tentar avaliar as duas situações, tá? E tentar dar razão, de certa forma, para os dois, sem que os dois percam a razão e sem que dê mais motivo para que eles continuem se desentendendo, né? Então é importante você ter esse tipo de postura, tá? É, e aí, vamos falar do que a gente não deve fazer, o que não deve acontecer no nosso ambiente de trabalho. É, Aqui fala sobre assumir o erro. Você precisa sempre assumir o erro. Não assumir um erro é totalmente errado. Você precisa ter a postura, a humildade, como a gente já falou, de assumir os teus erros. Ah, é chato, é desagradável, é ruim, te faz mal. Faz, mas tem que acontecer dessa forma. Até porque você, quando erra e assume teu erro e tenta resolver essa situação, isso te dá credibilidade, isso te dá mais o paciente familiar, ele vai reconhecer isso que aconteceu e vai dar sempre prioridade a você, porque sabe que mesmo que você erre, você vai e você vai assumir teu erro e vai tentar resolver isso. Então é importante você assumir sempre seus erros, tá? Assuntos desnecessários e fofoca. Eu não preciso falar muito, né? A gente não tem que ficar fazendo fofoca, como eu disse, seja de empresa para o paciente, para o familiar, seja da situação do familiar lá do paciente para a empresa, seja entre o familiar e o paciente. São assuntos que, se não chegaram, né, nessas pontas, né, não chegaram no familiar, não chegaram na empresa ou
no seu próprio paciente, são assuntos que eles entendem, a outra ponta entende que não tem necessidade de informar. E se tem, quem vai informar vai ser eles, não vai ser você, tá? Essa responsabilidade não é sua de passar informações particulares, tá? E assuntos desnecessários, assim como assuntos seus particulares no ambiente profissional, não deve acontecer, né? Assuntos que não condiz com o momento, com a ocasião ou com o que o paciente, o familiar vive, né? É, então é importante a gente não ter esse tipo de conversa, tá? Lembrando que a gente vai sempre conversar com o paciente, sempre falar com o familiar, quando for solicitado. Você vai tentar sempre estar próximo, sempre manter contato com o paciente, mas sem invadir o espaço dele. Quando ele não quiser, não quer, você não tem que ficar insistindo, tá? É, Receber vantagens indevidamente. E o que, que seria isso? Seja preferência de cuidados, tipo assim, você tá trabalhando num plantão, e é você e mais três outros cuidadores. E aí te dão preferência, te dá vantagens porque gosta de você, sabe? Trata você melhor, te dá coisas que não pode acontecer. E aí isso são vantagens indevidas, né? Você tem que esclarecer isso para o familiar e para o paciente. Olha, eu sou cuidadora, assim como a minha amiga, entendeu? Assim como a pessoa que me rende, eu sou igual a ela. Eu posso ter um trabalho diferente, eu posso ter uma postura diferente, mas eu sou e meu trabalho é o mesmo que o dela. Eu não posso ter essa preferência, né? Vai existir, por exemplo, se o paciente vai viajar, eles vão escolher quem que eles vão levar para viajar. É óbvio que você não vai reclamar, né? Você não vai questionar essa questão, porque realmente precisa haver a escolha de quem vai levar. Não tem como levar todas as cuidadoras que cuida dele lá na residência dele e levar para outro lugar, entendeu? Então, existem momentos que realmente vai haver a escolha, mas não a preferência, tá? Tem que escolher uma entre todas as outras. Divulgar informações sigilosas, foi o que eu falei. A informação do paciente, como conta, número de banco, como eu falei para vocês, que vocês vão ter essa responsabilidade, dependendo de onde seja e com quem seja, vocês vão ter responsabilidade de fazer pagamento de contas residenciais, compras para suprimento da casa, vocês vão ter umas responsabilidades a mais com o seu paciente. E aí você não tem que informar, isso daí não pode acontecer de você dividir informações que só se cabem a você e seu paciente e o familiar do paciente, tá? É... E aí tomar posse de algo que não os pertence. O que que seria isso, né? Roubar. Acho que não tem um jeito mais claro de dizer. É, bens que estejam na casa, dinheiro espalhado pela casa. É muito importante falar que às vezes é por medo, por já ter acontecido às vezes, na maioria das vezes já ter acontecido na casa desse paciente, de ter acontecido um roubo, um furto. É comum que eles deixem dinheiro espalhado na casa para ver se vocês vão levar o dinheiro. E aí elas vão saber se você é uma pessoa de confiança ou não. Cara, não mexe em dinheiro que não é seu. Não mexe em dinheiro, mesmo que eles peçam. Poxa, vai lá, o senhor pega. Pega o senhor. Ah, tinha quanto lá? Toma aqui o dinheiro inteiro. Ó, tava tudo isso aqui lá. Não vou mexer, não vou contar, não vou. Não. É tudo na mão do senhor, tá? Eu já passei por situações de ter, tipo assim, em cima da pia da cozinha, notas de R$ 100 jogadas lá. E aí eu fui lá, lavei meu prato, vi as notas e dei as costas, saí. Não me importei com aquele dinheiro. Mais tarde, meu paciente veio perguntar para mim se eu tinha visto algum dinheiro
na cozinha e eu falei para ele que tinha visto que estava lá na, na pia, mas que tinha deixado lá. Aí ele foi lá, pegou o dinheiro e guardou. Eu não sei se ele botou de propósito, não sei se foi um teste, não sei se ele simplesmente esqueceu. Mas estava lá o dinheiro, um dinheiro que não me pertence. Então não tem por que eu mexer naquele dinheiro. A mesma coisa se cabe para bens materiais. Um talher, jarros e, enfim, coisas que estão na casa, que não foi doadas a você com consentimento tanto do paciente quanto do familiar, você não tem que ter posse disso, tá? Eu acho que é uma coisa simples, mas tem que ser dito. Não pode acontecer esse tipo de coisa, tá? E invadir espaços pessoais e particulares. Você está dentro da casa do paciente, está dentro da residência desse paciente, você tem contato direto com todo o ambiente daquela casa ali, daquela residência. Só que existem momentos onde você vai ter que estar e onde você não vai ter que estar, onde você não é solicitado, né? Por exemplo, o quarto do paciente, paciente com o seu cônjuge, sua mulher, sua esposa ou seu marido, eles estão lá no quarto, o quarto é deles. E aí eles dormem juntos. Você vai ter acesso àquele quarto, mas quando é solicitada a tua presença, né, quando o familiar ou o próprio idoso solicita que você vá lá para auxiliar em alguma coisa, ajudar ele a sair da cama ou ser colocado na cama, mas o momento de descanso, o momento de dormir, o momento de privacidade deles é deles. Eles têm um momento íntimo deles. E aí é deles. Você não tem que entrar sem pedir permissão, não tem que entrar sem bater na porta, porque por mais que você tenha o respaldo de estar em todo lugar que o seu paciente se encontra, você precisa ter o respeito de bater na porta, chamar pelo nome, perguntar se pode entrar, entendeu? Se está tudo bem. Ah, meu paciente está muito tempo no banheiro. Até agora não saiu, não falou nada. Bate na porta, chama, porque a porta não pode ficar trancada, mas a porta pode ficar encostada se for solicitação do paciente. E aí bate na porta, chama pelo nome. Seu João, tá tudo bem aí? O senhor tá tranquilo? Ah, tô bem sim, minha filha, tudo bem. Se precisar de alguma coisa, me chama, tá, seu João? Eu tô aqui na porta. Sempre deixando claro que você tá ali perto dele, que ele não tá sozinho, que ele pode te chamar a qualquer momento, tá bom? Ah, pro seu João tá tudo bem? Eu preciso de ajuda. Entra no banheiro. Eu tô entrando, tá, seu João? Vou ajudar o senhor. Entra no banheiro, ajuda no que for necessário. O senhor quer que eu continue do lado do senhor? Eu vou ficar aqui ajudando o senhor. Vou ficar aqui acompanhando o senhor. Ele vai te liberar de ficar lá. Isso também é uma liberação dele. Ele precisa te dar essa liberdade. É importante sempre afirmar ou dizer o que você vai fazer ou o que você está fazendo com aquele paciente. Ele não é um boneco de pano, ele não é um boneco de teste. Então você tem que ir lá. Ó, seu João, vamos tomar um banho? Vamos, vai ser um banho na cama, tá bom? Ó, vou tirar aqui a blusa do senhor. Aí você vai, ó, eu vou passar a água molhada, o pano molhado no rosto do senhor. Vou passar um pano molhado no corpo do senhor. Seu João, tô tirando a bermuda e a cueca do senhor. Vou abrir tua fralda, tá bom, seu João? Dá licença. Vou limpar a parte íntima do senhor. Ó, vou passar sabão agora. Tá bom? Ó, tô te secando. É importante passar essas informações, principalmente quando você tá no momento, é uma parte íntima ou um momento íntimo do paciente, né? Por exemplo, o paciente está no tá na privada, tá evacuando, tá urinando. É um momento íntimo dele. Então, ó, seu João, tô aqui do lado do senhor, tá? Se o senhor precisar da minha ajuda, eu estou aqui. Ele precisa de ajuda para ser limpado? Seu João, vou te limpar, tá bom? Ó, vou passar aqui papel higiênico, lenço umedecido aqui para limpar o senhor, tá bom? Dá licença, seu João. No banho é a mesma coisa, seu João, preciso fazer higiene das partes íntimas do senhor. O senhor me dá licença? Ele vai lá, te dá licença. Tudo bem, minha filha, pode ir lá, tá tudo bem. Ele vai ficar constrangido, ele vai ter vergonha.
um paciente já com uma idade avançada, ter que dar dado banho nele, ter que alguém mexer nas partes íntimas dele depois de anos não ter acontecido isso com ele, é constrangedor e desagradável. Então você precisa deixar da melhor forma, mais confortável possível, tá bom? Vamos dar continuidade no próximo vídeo.